Olha, eu sou suspeito em falar sobre as ferramentas disponíveis no Blender 3D para uso da nossa criatividade. Até porque os recursos que eu tenho entendido ou aprendido até hoje não chegam nem a 10% daquilo que o programa dispõe. Eu vou falar aqui nesse tutorial a respeito de uma possibilidade de criarmos o efeito denominado freestyle, que significa traços livres. É como nós pegássemos um objeto sólido e transformássemos esse objeto em traços. E vamos também usar aqui um recurso muito parecido com aquele blueprint, mas vamos ver de que forma simples e básica nós podemos fazer esse efeito aqui com um objeto sólido na nossa área. Vou então apagar o nosso cubo, selecionando com o X, e vou aqui onde eu tenho o meu cursor 3D bem no centro, clicar o Shift A para adicionar um primitivo Mesh no formato Monkey, que é aquela macaquinha Suzane aqui utilizada para as nossas modelagens. Com o nosso objeto eu vou aproximar um pouquinho. Vou criar uma instância de grupo aqui para esse objeto que eu adicionei. Como é que eu vou fazer isso? Eu vim aqui na lateral direita, no ícone em forma de um cubo, eu clico, eu abro a guia Group, né, onde eu tenho aqui ó, a macaquinha Suzane, que é o objeto, e vou nessa opção Groups aqui, clicar em ADD Group. Já criei o grupo aqui embaixo, vou dar um nome aqui clicando nele, vou botar aqui Suzane, vou dar um Enter. Pronto. Verifique que o contorno do meu objeto ele ficou numa cor azul claro. Se eu vier aqui agora clicar o Shift A, vocês vão verificar que na minha caixa de adição de primitivo, bem cá no fim, existe uma opção denominada Group Stance. Se eu clicar, vocês vão ver que eu tenho aqui ó, o Suzane já definido, porque eu defini esse nome lá no meu grupo. Quando eu clico, vocês não vão ver, mas surgiu um objeto em formato empty aqui dentro, e o seu manipulador, como está ativo, no momento que eu adicionei ele, eu vou segurar aqui, encostando o cursor na seta vermelha, e com o botão esquerdo do mouse pressionado eu vou puxar a minha instância, como se fosse uma cópia do objeto, cá para esse canto. Vamos então mudar a nossa visualização de câmera para o modo de frente. E vou também utilizar a opção de usar a minha câmera no modo ortogonal. E com a minha vista na visão bidimensional, eu vou ajustar a minha câmera, centralizando essas duas imagens bem no meio da nossa câmera. E para isso, basta que eu venha aqui, clique Ctrl Alt 0, verifique que a lente da minha câmera ela surge de frente às duas imagens. E aqui agora o que eu vou fazer é selecionar a minha câmera e vou nesse ícone de propriedades que eu tenho aqui, ó, vocês vão ver aquele ícone em forma de uma câmera de filmar aqui. Eu vou clicar nela, eu tenho as propriedades da câmera aqui acionada. Vou dar a ela a opção de uso câmera ortográfica, é aquela que trabalha com dois eixos. E aqui tendo já posicionado a minha câmera nesse formato, aqui nessa opção ortográfica escala, eu vou encostar o cursor, segurar o botão esquerdo do mouse e movimentar para dar uma escala maior ou menor dos dois objetos aí junto à minha área. Aqui nessas opções eu tenho como fazer o deslocamento da minha câmera ó, pelo eixo X para ajustar as duas imagens. Os nossos objetos já estão aqui já definidos no centro da nossa câmera. E agora nós vamos selecionar o objeto primeiro aqui e vamos na barra lateral direita, na opção Render, que é aquela câmera fotográfica. Nós vamos aqui fazer os ajustes para fazermos o traçado freestyle aqui no nosso cenário. Repare que se eu der o F12 aqui na renderização, os nossos objetos sairão dessa forma aqui. Vocês estão vendo ele meio escuro por causa da posição da lâmpada. Vou ajustar melhor. Vou vir aqui para a visão de topo. Vou selecionar a minha lâmpada e vou posicioná-la entre a câmera e o objeto. Se eu der o F12, vocês já vão ver melhor os meus objetos aqui na área. Eu saí com o ESC e voltando a minha visão para a visão de câmera, tendo os meus dois objetos, eu vou selecionar esse segundo objeto e vou dar uma rotação, tendo como base essa seta azul aqui, que é a coordenada Z. Vou clicar RZ90 e dar o Enter. E eu vou ficar com um objeto de frente e outro objeto de lado. Vamos então
com o objeto original selecionado, vim aqui naquela guia do render e vamos nessa opção aqui, denominada Shading. Vou clicar nessa guia aqui do render e vou mudar essa opção Alpha. Você repara que ela está utilizando a opção Sky, eu vou mudar para transparente. E vou vir aqui agora embaixo, onde eu tenho Freestyle, vocês estão vendo aqui a última guia aqui, bem no finzinho, eu vou clicar nessa caixinha Freestyle. E com ela clicada, eu agora posso acionar o F12 e vou perceber, ó, que no momento que eu fiz o procedimento, o meu objeto, além de permanecer no estado sólido, ele trouxe algumas linhas de contorno ao objeto. Como ela está numa cor escura, nós não vamos perceber essas linhas direito. Então é a partir de agora que nós vamos fazer as configurações para ajustarmos esses traços do nosso desenho. E isso vai ser feito quando nós clicamos nesse ícone aqui, logo depois da câmera fotográfica, que é o ícone que representa o Render Layers. Vamos clicar nele. Repare que eu tenho uma Render Layer aqui. E temos algumas guias aqui que vamos utilizar para fazermos os efeitos, para criarmos o traçado no nosso objeto. A primeira opção vai ser vir aqui embaixo. Nós vamos buscar essa linha Freestyle Line Set. Repare que essa linha que já foi criada aqui, ela já está com um nome denominado Line Set. Se a gente quiser alterar esse nome, basta clicar aqui, ó. Eu vou clicar 2 vezes e posso botar aqui, ó, linhas. Dou Enter. Pronto. Passou a se chamar linhas. E agora, nós vamos fazer algumas modificações nessa aparência dessa linha para criarmos o efeito de traço. Então nós vamos segurar a nossa barra de rolamento e vamos buscar cá embaixo uma guia denominada Freestyle Line Style. Vamos clicar, abrimos os recursos, vamos puxar a barra de propriedades e verifique que nessa caixinha eu estou utilizando o Line Style, que foi aquela primeira que faz parte aí do nosso quadro. Apesar de termos mudado lá em cima, eu posso também mudar aqui se eu quiser. Posso botá-lo como linhas e dar o Enter. Pronto. E aqui eu posso agora alterar alguns parâmetros. E o primeiro parâmetro que eu vou alterar é mudar a cor dessa linha que vocês estão vendo aí de contorno. Clicando em Color. E aqui nessa opção Base Color eu vou clicar com o botão esquerdo nessa caixinha aqui preta. Ela vai abrir aquele menu RGB de cores, que já é tão conhecido aí dos tutoriais anteriores. E nós vamos puxar nessa lateral direita aqui essa barrinha para fazê-lo numa cor branco máximo, até cá em cima. Vamos clicar fora. Se dermos o F12, verifique que aqueles contornos que antes eram preto passaram a ter uma cor branca. E aqui já criamos traços do nosso objeto. Para nós tirarmos a imagem sólida que vocês estão vendo ainda daquele objeto sólido, a gente pode vir aqui na guia denominada Layer. Vocês vão ter nessa opção aqui de inclusão, ó, o efeito sólido marcado. Se eu clicar nele, eu desabilito a opção e quando eu der o F12, em vez de eu ver a forma sólida, eu vou ver somente os traços do objeto sólido que eu criei. Se quisermos dar uns efeitos assim, como se fosse traços no estilo Blueprint, para isso basta que a gente venha aqui embaixo. No Freestyle Line Set, como nós já temos aqui o linhas, que são as linhas adicionais, nós vamos clicar aqui nesse mais e vamos dar um efeito aqui, vamos dar como se fosse Backbones, que é o efeito que vocês vão ver agora aí. E vou dar o Enter para essa segunda opção. Nessa segunda opção, eu vou sair e vou vir aqui para aquela guia Freestyle Line Style e em Color. Eu vou clicar, botando ele também com a cor máxima aqui, clicar fora. Vou colocá-lo aqui o alfa, clicando nessa caixinha alfa com um valor 0.02, vou dar o Enter e vou aqui em geometria, nessa caixinha aqui, clicar e eu tenho aqui o ADD Modifier e vou usar a opção Backbone Street. Vou clicar aqui, desculpa aí o inglês, hein pessoal, estou aqui tentando pronunciar, mas está difícil. Então vamos lá, vou dar agora o F12 e já temos alguns efeitos aqui que vocês podem já perceber. Vou dar aqui um alfa com valor
0.5 é melhor. Vamos agora dar sim o F12 para vermos como é que ele vai ficar aqui. Pode reparar que eu já tenho aqui como se fosse uns traçadozinhos nesses cantinhos, como se fosse aqueles riscos que a gente vê geralmente aí nesses projetos. Ok? E agora, para nós criarmos uma cor de fundo aqui na nossa cena, para criarmos um efeito como se fosse uma planta azulada, né, com os efeitos em branco, eu vou então voltar ao meu cenário dando ESC. Vou aqui adicionar onde tem o meu cursor, um objeto plano, Shift A, Mesh Plane. Vocês não vão ver porque ele está de frente, eu vou movimentar a câmera aqui um pouquinho para vocês verem, o meu objeto está aqui. Vou dar um S de escala para aumentá-lo. Vou dar uma rotação pelo eixo X, que é essa seta vermelha, em 90 graus, para ele ficar em pé no meu cenário. Vou dar o Enter, repare que esse objeto ele surgiu, ele selecionado, vou trazê-lo um pouquinho aqui para o fundo. E vou aqui voltar minha visão de câmera e vou dar um S aqui nessa Mesh Plane para ajustar ela justamente aqui junto à minha câmera. Vou dar um SX agora, repare que eu estou deixando ela mais ou menos proporcional ao ângulo da minha câmera. Vou diminuir ela um pouquinho, vou deixar ela aqui desse tamanho. Aqui, vou dar um SZ agora para diminuí-la um pouquinho aqui, achatá-la nesse sentido. E a esse objeto, eu vou dar ele também um efeito. Clicando aqui em Render Layer, eu vou vir aqui na opção Freestyle Line Set, clicar nesse maisinho, tá? Vou dar o nome de bordas. E vou aqui no Freestyle Line Style, configurá-la. Vou dar uma cor branca também máxima para ela. Thickness, vou dar uma finura aqui, vou dar mais ou menos 1. Vou dar o Enter, que vai ser a grossura da minha linha, que ela vai fazer. Geometria não vou colocar nada. Aqui eu só vou tirar essas opções. Vamos ver como é que vai ficar eu dando o F12. Repare que eu criei aqui um contorno no meu cenário. E agora, para eu utilizar a cor de fundo, eu tenho que me utilizar do renderizador Cycles Render aqui de cima. Eu vou sair da nossa cena, vou selecionar esse objeto, vou dar a ele uma cor azul e vou mostrar a vocês o que é que acontece. Mesmo tendo meu objeto de fundo que eu fiz numa cor azul, quando eu der o F12, eu não vou conseguir criar aquele efeito colorido aqui. Aí eu teria que utilizar o recurso de nós para poder fazer o efeito desejado. Mas há aqui uma forma bem prática para a gente ver o nosso fundo em azul para dar o efeito que a gente precisa ir junto ao cenário. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui no renderizador, já que eu estou utilizando o Blender Render, que é o padrão, clico nessa caixinha aqui em cima e mudo a opção para Cycles Render. E com essa opção eu vou dar Use Nodes e aqui em Color eu vou mantê-lo na cor azul. Quando eu der o F12, verifique que o que eu estou utilizando aqui é uma cor ainda na formatação de cinza. E para eu mudar isso, é necessário que eu venha aqui nessa guia onde eu tenho o meu Word. No meu Word eu vou mudar essa cor para uma cor azul. E vou dar o F12. E vocês vão ver que a cor de fundo do meu cenário passa a ser utilizando uma cor azul. E aí eu vou ter agora os meus traçados feitos aqui na minha imagem principal. E aí eu tenho o efeito freestyle e o blueprint aplicado de forma bem prática em nosso projeto. Ok? Então isso aí serve para que vocês utilizem alguns recursos básicos, caso vocês queiram fazer contornos aí das suas cenas, de alguns objetos, e até mesmo fazer efeitos blueprint, que é aqueles projetos de plantas com a cor azulada, né, e traços em branco. Espero que eu tenha sido claro nessas dicas aí que eu expliquei.
e que vocês possam utilizá-lo aí para algumas finalidades. Até o próximo!